De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos, eu sou o professor Edenilson Moraes e nós estamos no nosso curso de História. Hoje nós vamos falar sobre os quilombos em Mato Grosso. Veja bem, os quilombos mato-grossenses originaram-se desde o período da colonização, no século XVIII, e representavam um local de convívio, de refúgio e de sobrevivência de parcelas da sociedade mato-grossense de então. População negra, população indígena e também população branca pobre. Perceba aqui uma característica muito interessante dos quilombos: a população bastante heterogênea. É isso mesmo, nos quilombos não havia apenas negros escravizados fugitivos, havia também indígenas e havia até mesmo brancos pobres, além dos muitos mestiços que também compunham a tessitura étnico-racial dos quilombos, mostrando que a maior parte da sociedade era excluída, marginalizada dentro do regime escravocrata que vigorou por mais de 300 anos no Brasil. Então, preste bem atenção. Os quilombos em Mato Grosso surgiram desde a época do início da colonização. Quando é que se deu o início da colonização mesmo? Foi lá no século XVIII, na época da mineração. Século XVIII começa o processo de colonização das terras mato-grossenses. Desde aquela época, nós já tivemos os primeiros quilombos surgidos na historiografia mato-grossense. E os quilombos em Mato Grosso proliferaram-se entre os séculos XVIII e XIX, representando a principal forma de resistência da população escravizada. Você se lembra de nossas aulas anteriores, quando falamos sobre a escravidão em Mato Grosso, que existiam várias formas de resistência ao regime escravocrata. As fugas, os assassinatos de feitores e de senhores, a queima das plantações, a diminuição do ritmo do trabalho, as religiões de matriz africana, a prática do compadrio, o banzo. Entretanto, senhoras e senhores, a principal forma de resistência à escravidão, indubitavelmente, foi a formação dos quilombos. Veja alguns quilombos importantes da história de Mato Grosso. Quilombo do Piolho ou Quariterê. Este é considerado o principal quilombo da história de Mato Grosso. Foi edificado na região do Vale do Guaporé, nas imediações da nossa primeira capital mato-grossense, Vila Bela da Santíssima Trindade. E teve a liderança da Rainha Teresa. Teresa de Benguela liderou esta comunidade quilombola durante um certo tempo. O Quilombo do Piolho ou Quariterê apresentava uma população heterogênea, formada por negros, índios, crioulos e caborés. Este agrupamento quilombola foi destruído durante o governo do capitão-general João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Um outro quilombo edificado basicamente na mesma região onde tivemos anteriormente o Quilombo do Piolho ou Quariterê foi a aldeia Carlota, que é considerado uma espécie de quilombo oficial. Como assim quilombo oficial? Você pode se perguntar. É que houve uma intenção das autoridades governamentais da então capitania de Mato Grosso de estabelecer na região casais
de escravizados já com uma idade mais avançada, como forma de fixação na fronteira, ocupação da fronteira com o domínio espanhol. Então tinha essa finalidade de ocupar aquele espaço fronteiriço com o domínio colonial espanhol aqui na América. E o outro quilombo muito importante que você tem que ficar ligado é o quilombo do Rio Manso ou Cansanção, na região da Chapada dos Guimarães. Este quilombo, a propósito, originou-se dentro do contexto histórico da Guerra do Paraguai. Houve muitas deserções de soldados e houve também escravizados que fugiam para essa região do Manso, vindo a constituir uma importante comunidade quilombola no contexto histórico da ocorrência da Guerra do Paraguai, 1864-1870. Olha lá, quilombo do Rio Manso era formado por escravizados fugitivos, os quilombolas, e também pelos desertores da guerra. Esse quilombo foi destruído após a Guerra do Paraguai. As autoridades aqui da província de Mato Grosso estabeleceram o comando de enviar forças militares que pudessem ir até a região do Manso e destruir esta comunidade. Como nós percebemos, os quilombos são importantíssimos para se compreender a resistência das populações marginalizadas. Como vimos também, a população dos quilombos era basicamente heterogênea, formada por negros escravizados fugitivos, por brancos pobres, por indígenas e por uma população mestiça. Nós tivemos então os principais quilombos. No período colonial, você lembra lá, quilombo do Piolho ou Quariterê, no Vale do Guaporé. No período imperial, principal quilombo mais importante, quilombo do Manso. Mas nós tivemos diversos quilombos. Quilombo do Piolho ou Quariterê, Aldeia Carlota, quilombo da Jangada, quilombo do Rio Manso, o quilombo do Mata Cavalo, quilombo do Pindaituba, do Seputuba. São várias comunidades quilombolas que existiram no território mato-grossense ao longo do período de vigência da escravidão. Fica atento que proliferaram-se vários quilombos aqui em Mato Grosso. As lutas quilombolas durante o período escravocrata brasileiro era a principal forma de resistência contra a escravidão. As fugas para o interior do território, longe da presença da colonização, longe da autoridade das camadas dominantes dessa sociedade escravocrata, da aristocracia rural brasileira, formavam-se os quilombos. Eles se proliferaram em todo o território nacional. Nos dias atuais, a luta dos quilombolas é pelo direito à posse da terra, pela sua inserção social, política e econômica. Você sabe muito bem que a própria Constituição Federal de 1988 assegura aos remanescentes quilombolas o direito à posse dos territórios que no passado foram quilombos. Assim está garantido na lei, mas nem sempre isso acontece na prática. As lutas, sobretudo as lutas políticas, as lutas judiciais, são intensas para garantir o que já está estabelecido em lei: direito à posse, inserção social, política e econômica dessas pessoas. Qual é o posicionamento do Estado? Durante o período de vigência da escravidão no Brasil, o Estado enviava expedições militares
de busca e destruição desses quilombos. Promovia um intenso e violento combate à resistência dos escravizados. Porque os quilombos representavam uma ameaça à ordem escravista. Portanto, as autoridades metropolitanas, as autoridades brasileiras, tinham o interesse de destruir os quilombos, na medida em que os mesmos representavam uma ameaça à própria vigência do regime escravocrata. E na atualidade, como é que é, professor? Na atualidade, gente, o Estado tem que se colocar como o principal responsável, não apenas pelo reconhecimento, mas também pela concessão de títulos de posse dessas terras que no passado sediaram quilombos em nossa história. O Estado tem a missão de promover a demarcação das terras dos remanescentes de comunidades quilombolas. Isso está determinado na Constituição Federal, está na nossa Constituição Cidadã e deve ser respeitado. Vamos então agora responder algumas questões abordando a temática dos quilombos aqui em Mato Grosso. Questões estas que caíram em concursos recentemente. Olha só essa questão que eu trago para você. Essa aqui é bem recente e caiu no concurso da Câmara Municipal de Cuiabá. Vamos a ela. Por ordem do governador e capitão-general da Capitania de Mato Grosso, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, foi realizada em 1795 uma diligência para destruir vários quilombos nas águas do Guaporé, na fronteira com a Bolívia. O diário dessa diligência é um relato minucioso dos acontecimentos e uma oportunidade rara para a abordagem das relações históricas entre os índios e os negros em Mato Grosso, que tem passado ao largo dos interesses dos historiadores, apesar das várias transcrições existentes. O objetivo deste trabalho é, a partir desse relato, fazer uma reflexão antropológica acerca das categorias caburés e cabixis utilizadas para designar os descendentes de negros e índios, especialmente Pareci e Nambiquara, que formaram em parte a tradicional população mato-grossense. Então esta citação é da professora Maria Tereza Roberto Machado, na sua obra Quilombos, Cabixis e Caburés, Índios e Negros em Mato Grosso. Vamos ver então o comando da questão. De acordo com o texto, na história de Mato Grosso, encontravam-se vários quilombos. Estes eram povoações fortificadas de negros fugidos do cativeiro, dotadas de divisões e organização interna. Era um movimento amplo e permanente de vivência de povos africanos, principalmente porque também se açoitavam índios e brancos que se recusavam à submissão, à exploração, à violência do escravismo. Muito bem. Então foi apresentado aqui uma citação da professora Fátima e também foi apresentado um enunciado falando sobre a importância histórica dos quilombos, mostrando que não eram apenas os negros escravizados que participavam dessas comunidades. Havia indígenas, havia muitos mestiços e até mesmo brancos pobres, mostrando que a marginalização
e o caráter excludente da escravidão no período de... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo, mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30, 40% da aula normal, é simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da La Concurso. Nós aqui da La Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumprem as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fique na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clica aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.